Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de junho de 2018. Espagé, um retrato da Inquisição Evangélica e da potência da cultura indígena. O etnocídio não é a destruição física dos homens, mas do seu modo de vida e pensamento. A frase do antropólogo Francis Pierre Clastres 1934-1977 aparece nos primeiros instantes de Espagé e sintetiza os 81 minutos do novo filme de Luiz Bolognesi, em cartaz a partir desta quinta-feira 26. O documentário mostra as consequências do avanço das madeireiras, do agronegócio e, mais especificamente, da religião evangélica neopentecostal na tribo dos Paiter Surui. Até 1969, a comunidade situada na região de Rondônia, no norte do país, não havia travado contato com os brancos. No centro desse cenário particular e com equivalentes nacionais está Perpera, um pajé que foi forçado a abrir mão do posto de autoridade espiritual da tribo depois que seus conhecimentos, ritos e contatos com os espíritos da floresta foram taxados como coisas do diabo por um pastor evangélico que atua na região. O filme tem cenas que são flagrantes. A gente abriu a câmera e filmou o que estava acontecendo. E também cenas baseadas nas histórias que eles contavam, explica Bolognesi por telefone. Com essa linguagem híbrida, o longa conquistou o prêmio especial do Júri Oficial de Documentários da Mostra Panorama, no Festival de Berlim, e o prêmio da crítica do festival É Tudo Verdade. Além do drama vivido por Perpera, que apesar de convertido continua tendo visões dos espíritos da floresta, Espagé aproxima o espectador do índio contemporâneo por meio de olhar repleto de simbolismo e poesia. Aquela imagem dos nativos que usam arco e flechas para proteger seu território dá lugar à figura de índios que portam armas, usufruem de energia elétrica, dirigem caminhonetes, manuseiam maquinário de agricultura, celulares e as redes sociais. Em entrevista ao UFI-Post Brasil, o cineasta paulistano falou sobre a proximidade que tem com o universo indígena, iniciada com o roteiro do aclamado Terra Vermelha 2013, e sobre a preocupação estética que teve neste novo projeto filmado por uma equipe pequena com o mesmo equipamento usado em filmes da saga Star Wars. Responsável por roteiros de longas famosos como Bicho de Sete Cabeças 2001, Elis 2016 e Bingo Rei das Manhãs 2017, Bolognesi lamenta que Espagé esteja em cartaz em apenas 12 salas no Brasil, onde o mercado de exibição está montado para a indústria americana. Mas comemora os prêmios que o longa recebeu e que proporcionaram uma carreira internacional que terá início em breve. Rejeitando o rótulo redutor de obra de denúncia, o cineasta acredita que Espagé é um documentário que vai além da exposição da Inquisição evangélica sofrida pelos indígenas no país. O filme também traz reflexão para a gente lutar pela tolerância, pelo direito de que o outro exista com outros valores, seja a comunidade LGBT, seja o terreiro de Umbanda, seja o candomblé, sejam os pajés, sejam os judeus, seja a igreja evangélica, afirma. Leia a entrevista ao UFI-Post Brasil. Como nasceu o projeto? Luiz Bolognesi: eu já fiz alguns filmes de temática indígena. Fiz o roteiro de Terra Vermelha, filme que competiu no Festival de Veneza e foi distribuído em mais de 50 países. Depois fiz também um desenho animado, Uma História de Amor e Fúria, que é sobre a história do Brasil e baseada no ponto de vista de um tupinambá que seria imortal. Esse filme também ganhou um festival importante na Europa, o Annecy, depois foi premiado no Japão e na Grécia e também teve distribuição mundial e no Brasil.
Eu estava desenvolvendo um documentário sobre pajés, mas no meio do caminho eu conheci o Perpera, que é este ex-pajé na aldeia. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que havia sido destituído desse lugar de pajé. Quando eu o conheci, resolvi mudar projeto. Em vez de entrevistar 8 pajés, eu achei que era urgente contar a história dele especificamente. Decidi então passar um mês na aldeia, filmando o dia a dia para contar a história dele, que se vê obrigado a deixar de ser pajé por uma perseguição, quase uma inquisição evangélica. Esse pajé mescla documentário e ficção. Como foi a construção dessa narrativa? O filme tem cenas que são flagrantes. A gente abriu a câmera e filmou o que estava acontecendo. E tem também cenas baseadas nas histórias que eles contavam. A gente reencenava e eles mesmos viviam o que tinham relatado. Foram feitas muitas cenas desse tipo. A gente então estabeleceu uma ordem para elas na ilha de edição, criamos uma montagem com uma estratégia de narrativa de ficção e o filme ficou com essa cara. Não dá para saber se é um documentário ou se é uma ficção. Eu chamo de documentário porque a história é toda baseada em fatos reais e acontecimentos reais. O termo Inquisição refere-se a várias instituições dedicadas à supressão da heresia no seio da Igreja Católica. A Inquisição foi criada inicialmente para combater o sincretismo entre alguns grupos religiosos, que praticavam adoração de plantas e animais e utilizavam magias, ou uma Inquisição medieval, da qual derivam todas as demais. Foi fundada em 1184 no Languedoc sul da França para combater a heresia dos cátaros ou albigenses. Em 1249, implantou-se também no Reino de Aragão, como a primeira Inquisição estatal e, já na Idade Moderna, com a união de Aragão e Castela, transformou-se na Inquisição Espanhola 1478-1834, sob controle direto da monarquia hispânica, estendendo posteriormente sua atuação. América. A Inquisição Portuguesa foi criada em 1536 e existiu até 1821. A Inquisição Romana ou Congregação da Sacra, Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício existiu entre 1542 e 1965. O condenado era muitas vezes responsabilizado por uma crise da fé, pestes, terremotos, doenças e miséria social, sendo entregue às autoridades do Estado, para que fosse punido. As penas variavam desde confisco de bens e perda de liberdade, até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. Os tribunais da Inquisição não eram permanentes, sendo instalados quando surgia algum caso de heresia e eram depois desfeitos. Posteriormente, tribunais religiosos e outros métodos judiciários de combate à heresia seriam utilizados pelas igrejas protestantes 3, como por exemplo, na Alemanha e Inglaterra 4. Embora nos países de maioria protestante também tenha havido perseguições neste caso contra católicos, contra reformadores radicais, como os anabatistas, e contra supostos praticantes de bruxaria, os tribunais se constituíam no marco do poder real ou local, geralmente ad hoc, e não como uma instituição específica. O delator que apontava o herege para a comunidade, muitas vezes garantia a sua fé e status perante a sociedade. A caça às bruxas não foi perpetrada pela Inquisição, mas sim por estados e tribunais civis independentes, sem reais ligações com a Inquisição. Ao contrário do que é comum pensar, o Tribunal do Santo Ofício era uma entidade jurídica e não tinha forma de executar as penas. O resultado da Inquisição feita a um réu era entregue ao poder secular.
A instalação desses tribunais era muito comum na Europa a pedido dos poderes régios, pois queriam evitar condenações por mão popular. Diz Oliveira Marques em História de Portugal, tomo I, página 393. A Inquisição surge como uma instituição muito complexa, com objetivos ideológicos, econômicos e sociais, consciente e inconscientemente expressos. A sua atividade, rigor e coerência variavam consoante a época. No século XIX, os tribunais da Inquisição foram suprimidos pelos estados europeus, mas foram mantidos pelo Estado Pontifício. Em 1908, sob o Papa Pio X, a instituição foi renomeada Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 1965, por ocasião do Concílio Vaticano I, durante o pontificado de Paulo VI em clima de grandes transformações na Igreja após o papado de João Chi, assumiu seu nome atual Congregação para a Doutrina da Fé. No ano de 2000, o falecido Papa João Paulo II, falando como soberano pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, pediu formalmente desculpas ao mundo num evento penitencial solene e sincero. O pontífice também pediu oficialmente perdão a Deus, em nome da Santa Igreja, diante dos pecados cometidos pela instituição desde a sua fundação há 2000 anos. E, mais adiante, João Paulo II pediria, também, desculpas ao mundo pelos dramas relacionados com a Inquisição e pelas feridas deixadas na memória, referindo-se à reminiscência coletiva registrada depois daquele funesto e longo período histórico. O gesto, sem precedentes na história da Igreja Católica, ocorreu na Basílica de São Pedro, em Roma, durante a missa do primeiro domingo da Quaresma. Segundo a imprensa da época, 7 confissões de culpas foram formuladas por 7 dignitários da Cúria Romana, seguidas de 7 pedidos de perdão pelo próprio Papa. Também se registrou uma confissão geral pelas culpas do passado e um pedido formal de perdão pelos erros cometidos a serviço da verdade por meio do uso de métodos que não têm relação com a palavra do Senhor, pela separação dos cristãos, pelas perseguições impiedosas aos judeus, pelo desrespeito às culturas e religiões de todos os povos, e, finalmente, um meia-culpa pelas longas e reconhecidas violações dos direitos humanos. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec esclarece sobre o futuro das religiões. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. Essa base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, visto o que, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. E essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais vastas proporções, constitui um grande passo, marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, mas que, sozinho, é impotente para regenerá-la. Enquanto for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. É por isso que ele os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os semelhantes e de os destruir.
somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões, mas somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos de casta, se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente e não destinados a viver uns à custa dos outros. Será ainda o progresso moral, secundado em rol pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, por isso mesmo, aceitas por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de efetivar-se, desde todos os tempos, pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão fora do círculo das ideias acanhadas, corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas a humanidade, ainda jovem demais, conservou-se surda, e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente, caída no pedregulho. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas antes nunca entrevistas, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas, compreender o que outrora não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e preconceitos, a geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais saudáveis, imprimirá ao mundo o movimento ascensional, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução da humanidade. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que começam a encontrar eco. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadores e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se impregnam dia a dia de sentimentos mais humanos. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam, de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais, para os torneios pacíficos da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base que lhes permita desenvolver-se, completar-se, consolidar-se, falia uma predisposição moral mais generalizada, para fazer que elas frutifiquem e sejam aceitas pelas massas. Não deixa de ser um sinal característico da época, o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala, à medida que o terreno se for tomando mais favorável. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a arcação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderara das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar com a forma própria a substância de toda a crença, parece ter sido um sono, a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, lá onde vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Se supusermos a maioria dos homens imbuída desses sentimentos, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí resultarão para as relações sociais,
todos terá por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. É a mera para a qual tende, evidentemente, a humanidade, sendo esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio as haverá de realizar. Ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas, ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. É preciso vencer tais resistências, e essa será a obra da nova geração. Quem acompanhar o curso A Mais das Coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá por si a dupla força do número e das ideias e, além disso, a experiência do passado. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos. O Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão, nas ideias espíritas, uma poderosa alavanca, e o Espiritismo achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, o que poderão fazer os que pretendam opor-se a ele? O Espiritismo não cria renovação social, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador, por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu no momento em que podia ser útil, visto que também para ele os tempos são chegados. Se tivesse vindo mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria inevitavelmente sucumbido, porque os homens, satisfeitos com o que tinham, ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida, da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação, suprema consolação. Certamente o número de retardatários ainda é grande, mas que podem eles contra a onda que se levanta, se não atirar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos, contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, pois os tempos marcados por ele são chegados. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.